Cora Rona, e de que a gente vai falar hoje, Pedro e Cora? Eu estava pensando numa coisa assim completamente diferente, a IA. Gente, vocês não sabem o que dá para fazer com vídeo agora. E o novo Claude. Cora, nesses últimos, sei lá, 7, 10 dias, aconteceram duas coisas diferentes em inteligência artificial que mudam tudo. E aí o nosso público fica olhando assim, do tipo, tá bom, eu ouço isso toda semana. Pois é. Mas toda semana tudo muda. A gente... Eu cubro esse troço há 30 anos. Você, eu não vou nem perguntar quantos anos você cobre esse negócio. Obrigada, agradeço. A gente nunca viveu uma coisa assim. Não mesmo. E vi o começo da internet, vi o começo dos computadores pessoais. Eu vi tudo isso como jornalista profissional. Telefones celulares. Da internet para cá eu vi tudo nascer como jornalista profissional. Eu acho que a gente só teria visto alguma coisa parecida se a gente tivesse acompanhado a impressão da Bíblia do Gutenberg. E mesmo assim... Não nesse ritmo. Tá bom que nos 20 anos pipoca gráfica pela Europa toda, é um troço incrível, temos 2, 3 décadas transforma a humanidade. Não, mas é uma mudança ao longo de uma vida. Né? Não é ao longo de semanas, é verdade. Tipo, uma mudança ao longo de uma vida era o que a gente estava assistindo. A gente está assistindo uma coisa agora no outro né? Outro nível. Mas... outro patamar. Eu vou falar de uma coisa sutil e eu vou falar de uma coisa sofisticada. A coisa sutil a gente deixa para depois, vamos começar pela coisa que é uau. Que as pessoas entendem muito rápido a diferença. Nano Banana 2, que é o novo modelo de imagem do Google, do Gemini, que vem junto com uma coisa que eles estão chamando de Gemini Flash, mas que na verdade é parte do Nano Banana, que é essencialmente modelo de vídeo mudou. O que a gente não tinha ainda com o modelo de vídeo? Você podia mandar para uma inteligência artificial um áudio e ela era capaz de entender o que o áudio estava dizendo e transcrever. Você podia mandar para uma inteligência artificial um texto escrito à mão e ela entendia. Quer dizer, ela era capaz de lidar com imagem, ela era capaz de lidar com áudio. Ela não era capaz de lidar com vídeo. Ou seja, ela não entendia o que estava acontecendo no vídeo. Mudou. Agora ela assiste um vídeo e ela sabe o que está acontecendo. Uma das experiências que eu vi, o Nelson Porto, que trabalha aqui com a gente, que é o nosso cara de imagem com IA, estava mostrando como exemplo o seguinte: um sujeito pegou um vídeo bonitinho de um alien, um alienígena ali, explicando uma coisa qualquer de matemática. É um professor alienígena, um videozinho de 30 segundos. Aí a pessoa manda aquele vídeo de 30 segundos e pede para a inteligência artificial, para o Gemini, transforma isso num quadrinho, numa tirinha. E ele transforma aquele vídeo, com aquele personagem, que num determinado momento mostra um holograma de uma esfera, numa tirinha. Vários quadrinhos, os personagens direitinho, tudo mais, só que ilustrado, não um vídeo. Então, primeira coisa. Agora, ao mesmo tempo, você pode chegar e pegar seu filho brincando de espada com cabo de vassoura, pega esse vídeo do meu filho, sei lá, criança bonitinha, 3, 4 anos, pega esse vídeo e bota um sabre de luz de verdade na mão da criança. E tá lá um Luke Skywalker em miniatura, em homenagem ao R2D2, que ficou aqui do último programa. Tipo, você literalmente modifica. Ou então você pode, agora, descrever e pedir para ele fazer olha,
A gente vai fazer vários clipes que juntos vão fazer um vídeo, em vários ângulos diferentes. Então o sujeito fala tal coisa de frente, aí a gente vai botar um contraplano, consistência de personagem. Você pode misturar texto com fotografias, com desenho e pedir para ele fazer um vídeo a partir disso. Agora, é um salto. Agora entende vídeo e manipula vídeo. Olha, eu vou te dizer o que eu acho espetacular nisso, porque a primeira reação da gente é achar mais não sei quantos mil empregos vão ser acabados com isso, vai substituir o homem. O que eu vejo nisso, quando eu vejo uma ferramenta com essa habilidade, é que agora pessoas criativas têm uma ferramenta extraordinária à mão. Eu também acho isso. Porque é aquele negócio, o que você faz com a inteligência artificial depende da pergunta que você faz, depende do prompt que você deu. Então, pega aqueles filmes do Gato e do Rato, do Tom e Jerry, ou você pega aqueles vídeos dos personagens do Disney. Aquilo ali tem uma dose de imaginação por trás que a inteligência artificial não tem. Claro. Quer dizer, tem uma coisa de criatividade. Claro. Como é que esse... Porque é sempre o Tom que se ferra, né? Como é que o Tom vai se ferrar aqui? Quer dizer, onde ele vai bater com a cabeça na porta, fazer um buraco? Qual é a gag, né? O rabo sair voando, ou ele ser achatado por uma motoniveladora e sair andando feito uma folha de papel. Se não há inteligência artificial que resolva ainda inventar sozinha. Mas a partir do momento que você tem essa ideia na cabeça, e as pessoas têm ideias maravilhosas o tempo todo, e elas têm como concretizar, porque você fazer um vídeo requer, do modo geral, dinheiro, requer equipamento, requer um conhecimento do equipamento, porque você tem várias etapas que são queimadas aqui. A imaginação do ser humano continua. Você acha que a inteligência artificial vai conseguir sozinha fazer alguma coisa como as pinturas do Bosch? Eu comprei um livro Ostentação. Eu vi aquele livro do Bosch, incrível. Eu comprei um livro Ostentação e digo o seguinte, agora você fica olhando aquelas obras do Bosch em pequenos detalhes e, gente, como trabalhava a cabeça desse cara. Não há inteligência artificial que consiga pensar naquilo ali. Aliás, nem inteligência natural, né? Ele é renascentista? Idade Média? Não, eu acho que ele é anterior ao Renascimento. 1400 e pouco, né? 1400 e pouco, imediatamente antes. É um pintor medieval que... Bem, o Jardim das Delícias, por exemplo. Vocês sabem quem é o Bosch. O Bosch é fantástico. Esquisitíssimo. Muito esquisito. Então, isso é uma coisa humana, não tem jeito. Quer dizer, há mecanismos na cabeça humana, nas sinapses que a gente faz, que continuam valendo, só que agora a pessoa não precisa mais, digamos, saber pintar como o Bosch, ter aquela técnica extraordinária para poder expressar os seus pensamentos. Uhum. E se os pensamentos dela forem interessantes o suficientes e esquisitos o suficiente, ela vai conseguir fazer uma coisa interessante com a inteligência artificial que ela não conseguiria fazer. Super. Aliás, você estava contando... Eu quero entrar naquela história daquela escritora que você da Olga mencionou. Tokarczuk, Pois é, deixa eu contar antes da outra novidade, que é uma novidade mais sutil, mas eu acho que tem tudo a ver com essa história que você vai contar. E tem tudo a ver com essa conversa sobre criatividade. Eu estou desde quinta-feira passada trabalhando com o Opus 4.8, que é a nova versão da inteligência artificial da Anthropic. Por um lado, a mudança é muito sutil. No sentido de que me parece um pouquinho mais rápido, mas na verdade, a coisa que eu estou percebendo é como se o pensamento do qual ela é capaz de fazer
tivesse se tornado mais fluido e mais abrangente. Ela consegue trabalhar. Tem um comando que você bota, quando você bota em qualquer coisa no Claude Code, para ele trabalhar em workflow, ele trabalha em várias linhas paralelas. Em vez de pegar uma informação e trabalhar com aquela informação, ele trabalha simultaneamente com... Ele literalmente solta... É como se você estivesse dentro de uma mesma de um mesmo chat, aberto 5 chats, 10 chats, simultâneos. Todos trabalhando ao mesmo tempo. Então, por um lado, é essa coisa... Eu não quero trabalhar só com um cérebro auxiliar, não. Eu quero trabalhar com 5 cérebros auxiliares agora. Então, E tem que te dar sugestões diferentes? Vagamente diferentes? Ou... para cumprir missões diferentes. É para cumprir missões diferentes. Agora, são vários agentes trabalhando em paralelo. Em vez de trabalhar um depois do outro, ele bota para trabalhar em paralelo. Mas em cima de uma mesma missão final, né? Cara, tem que ter muito computador para fazer isso, né? Eles Quando a têm, gente né? pensa nisso, meu eles têm. Deus do céu. E eles têm. Você viu que a Anthropic pegou mais um dinheiro e já está valendo mais do que a OpenAI, né? A Anthropic que faz o Sim. Claude tá mirando $1 trilhão de valuation, de avaliação. Isso não é nada diante do Vorcaro. Deixa pra lá, Vorcaro. Don't get me started. Agora, ao mesmo tempo que tem essa coisa que está mais dinâmico, ele está pensando de forma menos confusa. Não é que eu achasse ele extremamente confuso e tal. É que às vezes eu tinha a impressão de que ele jogava palavras demais e não era sintético o suficiente, não era claro o suficiente, como se ele estivesse tentando organizar muitas ideias e nem sempre ele está mais claro. Eu não sei se eu reparei isso. Eu tenho usado ele muito e pesado eu estou escrevendo um livro com ele, né? Então, o contraste foi imediato, porque foi de um dia para o outro o resultado. Mas nessa eu queria que você falasse da história da escritora. Olga Tokarczuk ganhou o Prêmio Nobel. É uma escritora absolutamente maravilhosa. O livro dela sobre os ossos dos mortos é uma daquelas coisas que quando você lê você tem uma surpresa, uma alegria de estar descobrindo uma voz tão interessante. E ela agora causou um tumulto porque ela, no outro dia, ela disse que usa muito inteligência artificial para escrever. E aí o mundo veio abaixo. Ela está com um romance novo, que deve ser lançado esse ano, e aí todo mundo caiu matando que, olha, Prêmio Nobel está usando inteligência artificial. A coisa chegou a um ponto que a editora dela se viu obrigada a postar uma nota dizendo que, sim, ela trabalha com inteligência artificial, mas o que ela escreve é ela. E eu achei a discussão toda bizantina, porque é lógico que o que ela escreve, o que escreve. De novo, eu volto à questão do Bosch, essa coisa da inteligência artificial como ferramenta. Porque a ideia dela é que vai levar você. Não é o trabalho da inteligência artificial. Então, ela quer saber quais eram, por exemplo, um personagem dos anos 30, que músicas esse cara ouvia? Que escolas essas crianças iriam? Quer dizer, uma série de pesquisas assim, colaterais, e a gente sabe disso porque a gente usa ativamente a inteligência artificial para trabalhar. Eu uso o tempo todo. Todas as informações que eu preciso para o que eu estou escrevendo, eu hoje checo com a inteligência artificial. No outro dia, eu escrevi uma coluna sobre as bets e os joguinhos e tal, e eu te confesso que ali
o final que eu termino a inteligência artificial, peço para a inteligência artificial dar uma corrigida. Nunca mais precisei me preocupar com palavras repetidas, esse tipo de coisa, porque a inteligência artificial revê isso para mim. Mas ela sugeriu um final que eu achei melhor que o meu. Eu deixei. Aí você diz, o artigo não é meu? É meu. Mas ali eu aceitei uma sugestão. Uma sugestão da inteligência artificial. Não é o fato de que eu escrevi e deixei de escrever, é como eu usei a ferramenta. Você sabe que eu esses dias, criei um editor excepcional para mim. Que sensacional. No Claude. Enfim, eu tenho vários conselhos que eu crio no Claude. O que é o conselho? São vários agentes, cada um com uma característica. Quando eu falo de agente, pensa numa pessoinha lá dentro. Cada um com sua característica. E você treina. Então, eu criei um editor. O que é? Como é que eu treinei esse editor? Eu parei. Quem que são a gente jornalista, né? Essa coisa da arte da edição é uma coisa sobre a qual a gente meio que passa a carreira toda refletindo sobre a arte da edição. E vira um problema na cabeça da gente, porque eu só leio fazendo edição. É um inferno. Qualquer livro que eu leia, por mais que eu esteja entretida na leitura, é isso. A minha cabeça pensa o tempo todo, poxa, eu devia ter cortado esses artigos, ou, olha, aqui podia ter cortado todo esse parágrafo. É isso. Então, o que eu fiz? Eu primeiro escolhi se eu tivesse que fazer o time de editores perfeitos, quem seria a seleção brasileira de 70 dos editores? Me perdoe a anglofonia, eu sou... eu, infelizmente, tenho uma cabeça talvez excessivamente americana, mas é que os caras foram bons ao longo do século XX, sabe? Eles produziram coisas de muito boa qualidade. Então eu peguei o seguinte conjunto de editores. Primeiro, Harold Ross. Harold Ross, fundador da New Yorker. Da New Yorker. O que o Ross tem de excepcional editor? Ele entendeu o espírito de Nova York nos anos 20 para os anos 30 e ele entendeu que tinha uma linguagem que é a soma de reportagem escrita em estilo literário, mais ficção, mais cartoons. Poesia também. Poesia. Você fazia uma costura ali de uma coisa que estava falando para os nova-iorquinos. Ler a revista, primeiro era celebrar Nova York e ao mesmo tempo era fazer parte do mundo, né? Como que Nova York está dentro do mundo. A revista inteira... É aquele desenho do Steinberg, né? É isso. Clássico. Que é o mundo visto a partir de Manhattan, né? Para New York. Né? Para New York. Então, foi capa da New York. Então, aquela coisa... Então, o que é esse cara como editor? Esse cara é um cara que pensa um produto para uma determinada audiência. Como que eu faço um produto para pegar essa gente sofisticada que está começando a surgir em Nova York? Na verdade, é o momento que Nova York está enricando, né, no pós-Primeira Guerra. Quer dizer, a segunda volta, né? Teve a Gilded Age, depois tem... Enfim. Aí, como dobradinha... diferente, porque a Gilded Age era uma época... Era uma coisa meio de deslumbre e era caipira.
Era caipira. Era porcaro. Era novo rico, né? Dourado, fazia questão de comer E é o dourado que é bife o... de ouro. É isso, mas é o dourado que é gilded, né? Não é golden. É folheado a ouro. É isso que o Trump botou na Casa Branca, essa altura do É campeonato. isso. Exatamente isso. Na Gilded Age tem rico, e eles têm de fato muito dinheiro, mas são todos caipiras. Exatamente. Enquanto que nos anos 20 Nova York, não, ali começa a ser sofisticado mesmo. Ali começa a ter gente que pensa. É isso. É isso que tem a coisa do o bom rico e o mau rico. Claro. As grandes revoluções intelectuais acontecem quando você tem essa quantidade de dinheiro circulando que os mecenas começam a financiar as artes. Então você tem o Renascimento, Isso. né? Aí você tem Nova York, que acontece. O que me lembra um cartoon, não, uma brincadeira no Pasquim que era... Emílio pode, né? Lourenço é que Catarina que é bom não tem. Que ótimo! Maravilhoso! Mas... Aí eu queria fazer um contraponto com o Harold Ross. Quem que eu boto com o contraponto do Harold Ross? Hugh Hefner. Ótimo, das coelhinhas. Da Playboy. Porque ele faz o contrário do Ross. O Ross olha para um determinado público e constrói um produto jornalístico pensando naquele público. Ele transforma em linguagem jornalística, em linguagem editorial, aquele público. O Hugh Hefner é o contrário. Ele inventa um público masculino na Chicago dos anos 50. É verdade. Ele inventa uma coisa, não, vocês vão querer ler Truman Capote e ver mulheres que parecem a vizinha em frente nuas e ouvir jazz. E ele, tipo, aquele tipo de homem não existia no pós-Segunda Guerra nos Estados Unidos. E você não falava livremente assim de sexualidade. Aquilo não era uma coisa que já era uma cultura instalada que você... Não, ele inventa aquele... Então é como se fosse o contrário, né, do Ross. Aí eu pego o William Shawn. Maravilhoso. Que é a sequência do Ross. O Ross morre, o segundo editor da New Yorker. Aliás, ele é o pai do Wally Shawn. Ele é. Que é um ator, gente, maravilhoso. Isso, exatamente. E o William Shawn é uma coisa que é aquele editor que é o editor que é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo da paciência com o escritor, não importa quão excêntrico o escritor seja. Ele é aquele editor que quer desaparecer. Ele não quer interferir no que o escritor... Ele quer ajudar o escritor a ser o seu melhor. Então, o papel dele é fazer pergunta, qual é a sua intenção aqui? E é aquela coisa, tem a publicação de Hiroshima, que é uma das melhores peças de jornalismo literário já escrito, que é uma reportagem... Eu reli há pouquíssimo tempo e continua absolutamente espetacular. E você sabe que foi uma edição inteira da New Yorker, né? Sei. Tipo, o troço ficou tão grande, é uma reportagem sobre Hiroshima após a bomba atômica. É um pequeno livro, mas era uma grande revista. Isso. Que, em vez de cortar ou dividir em fascículos, em partes, vai ser a revista inteira, essa reportagem. Só isso que a gente vai publicar nessa edição. Aí eu pego o Robert Caro, que é um escritor, um jornalista escritor, que é o editor de si mesmo. Que é aquele cara que ele tem uma maneira que ele sistematiza a maneira como ele escreve livro. Eu aprendi muito lendo entrevistas do Robert Caro. Aprendi muito sobre como faz livro. Que ele primeiro faz toda a pesquisa, aí ele sofre durante não sei quantos meses e detalha o que vai ter em cada capítulo. E só quando ele tem um mapa dos capítulos todos, ele começa a escrever. Mas aí ele já tem toda a pesquisa feita. Ele já tem tudo mapeado. Ele já tem... Aí eu pego um cara que era um escroque, era um nazista e era um gênio.
que é o Ezra Pound. Você acha ele editor? Você sabe que The Wasteland é, Ah, é verdade, foi. essencialmente metade. O Wasteland tinha o dobro de tamanho, é o maior Não, tá poema certo. escrito em língua inglesa no século XX. E é o trabalho do Pound, é o contrário do Sean. Enquanto o Sean é aquela coisa de o respeito máximo ao escritor, o Pound é aquela coisa de pode chegar para o Eliot e falar, não, vou cortar metade desse poema aqui. Porque, a despeito de tudo, ele era um gênio também. Ele era um gênio também. Então, era um gênio. ele se sentia em pé de igualdade com E o gênero. muitos desses... E ele eu acho ele um poeta soberbo, tá? É. Mas ele é um poeta menor que o E. Cummings, ele é um poeta menor do que o Eliot. E, no entanto, esses eram caras que confiavam, que ouviam ele sobre a qualidade dos seus poemas. Quer dizer, aquele cara que está talvez meio degrau abaixo, ou um degrau abaixo, a gente está falando de gente muito grande, isso evidentemente é minha opinião, né, Cora? Não sei se é aquilo, é aquele cara que é o editor, de certa forma, cruel, mas ao mesmo tempo ele percebe a grandeza no trabalho que está sendo entregue e consegue perceber o que é a essência e deixar ali só a essência. Ele é o cara que saca o que o texto teria que ser. É isso, é isso. E aí, por fim, Cora, eu pego o Robert Gottlieb, que é um editor de livro, né, de prosa longa, e ele tem várias coisas. Primeiro, ele é o editor do Robert Caro. Pois é, isso, trabalhou com o Caro. De todos os livros do Caro, e o Caro está com esse problema que o Caro já estava velhinho, o Gottlieb morreu poucos anos atrás, também bem velhinho. Mas esse é o editor icônico, né? Ele é o editor de livros nova-iorquino, icônico. Eu acho que não nova-iorquino só não. Eu acho que o Gottlieb foi um dos melhores editores, ponto. Você sabe que o Catch of 22, o que nome legal. era tipo Cat 16 ou qualquer outro número. E o Gottlieb que se virou e falou, olha, eu sugeriria mudar para Catch 22. O Gottlieb é aquele editor que ele não corta propriamente. Ele é quase que um coautor intelectual. Ele é aquele cara que o que ele quer é conversar com os escritores o tempo todo. E é aquele cara com quem você conversa para clarear as suas ideias. Ele vai construindo o livro com você, mas ao mesmo tempo é uma coisa pouco... Ele não é intrusivo. É uma coisa delicada. Mas por que eu estou falando desse negócio se a gente está falando de inteligência artificial? Eu fiquei quebrando a cabeça, conversando evidentemente com a IA, quem que é por isso, quem que é aquilo. Aí eu cheguei, a gente chegou a esse conjunto de editores. E aí o que eu fiz? Eu mandei então o Claude lá, agora então vai lá e lê as entrevistas de cada um, lê depoimentos escritos sobre cada um. Eu quero que você entenda como é que esses caras pensavam, como é que esses caras trabalhavam, como é que esses caras... o que é que eles trazem para a mesa como editores. Então eu produzi um texto longo, de umas 10 páginas, sobre o trabalho de cada um. E aí, o que é o meu Claude editor? Ele lê esses métodos de cada um e aí cai em cima do meu livro. Você pede para eles aplicarem. Que ideia boa! E é sensacional.
É sensacional. Isso não é um método novo de trabalho, não, tá? Muita gente trabalha, não necessariamente para edição de texto, mas essa coisa de você treinar um conselho de pessoas que são Excelente. especialistas e cada um. E aí, a coisa que o Hugh Hefner traz, o Hugh Hefner traz. A coisa que o Carroll traz, o Carroll traz. A coisa que o Shaw traz, o Shaw traz. No fim das contas, você tem aquele jeito de pensar um texto revendo o que você está escrevendo, o que você está produzindo. A riqueza, a riqueza dos conselhos que esse troço traz, que não é se virar. A gente não está mais na fase de pergunta para a inteligência artificial o que a inteligência artificial faz sobre isso. Não. Eu quero que a inteligência artificial entenda como o Harold Ross pensa e aí me diga o que o Harold Ross diria a Esse é respeito muito desse bom. negócio aqui. Muito bom. Você sabe que é isso que as pessoas não entendem, quer dizer, as pessoas que criaram esse carnaval todo com a Olga Tokarczuk, elas não percebem que é uma ferramenta, é uma coisa... Como o pessoal que criticava, digamos, a máquina de calcular, quando apareceu. Quando eu era criança, por exemplo, não podia usar máquina de calcular na escola, porque isso ia acabar com todos os meus neurônios matemáticos, ou sei lá o quê. As pessoas que implicavam com escritores usando computador. Eu vi isso acontecer tanto com o Milor quanto com o Rubem Fonseca, já contei aqui. O que eles apanhavam, porque eles trabalhavam com computador, que as pessoas achavam... Você está tendo menos esforço intelectual se você tem a tecla delete. Se você Tem, não pode tirar, se você não tem que Você tirar não tem a página que amassar aquela e página. redigitar todos aqueles Isso. 4 parágrafos para... Que é a mesma discussão que as pessoas tiveram quando se inventou a escrita. Porque até aquele momento você tinha que saber decorar. Era o Sócrates, né? E aí, quando você começa a usar... Era o Sócrates ou Platão que tinha penimba com escrita? Não, todos eles, todo mundo. Porque a ideia é que os músculos do teu cérebro iam definhar se você usasse aquele método de apoio. E a gente continua lendo Sócrates e Platão. E a gente continua, eventualmente... A gente não decora mais como se decorava. Não. O meu pai sabia Odisseia e Ilíada de cor e tal, mas eu soube vários poemas de cor quando era criança, que já não sei. Mas eu acho que o cérebro da gente não está sendo jogado fora, o cérebro da gente está se moldando a outras coisas. A gente, por exemplo, lida com a quantidade de informação que nenhuma geração antes da nossa teve. A gente tem que processar tudo isso. A gente tem que estar em constante mudança. Você nascia numa aldeia e 80% dos casos você continuar naquela aldeia e ia conhecer um total de 500, 600 mil pessoas na tua vida, digamos. E pronto, aqui a gente encontra gente nova todo dia, a gente sabe que tem gente presa numa caverna do Laos e a gente sabe que houve gente presa numa caverna na Tailândia. Olha, o nosso processador é limitado. Se a gente estivesse decorando Homero, talvez não houvesse espaço para tudo isso. Quer dizer, a Ilíada, a Odisseia e mais a caverna da Tailândia, a caverna do Laos e o foguete de que foi o foguete Blue Origin, né? Do Bezos que explodiu. Isso. Enfim, a gente lida com uma quantidade de fatos e de acontecimentos e uma área geográfica que nunca nenhuma geração humana teve diante de si. Eu não quero não ter essa ferramenta. Eu também não. Eu também não. E o que é? Porque o meu trabalho está ficando melhor. Claro, o meu também. E em vez de eu perder tempo indo no Google procurar que se tocava, isso aí já é a Olga Tokarczuk, mas sei lá. Não, mas se a gente faz isso o tempo todo, né? O que era moda em 1927 ou qualquer coisa assim, em vez de você procurar página por página, a gente diz, olha, a moda em 1927 era assim, assado. Não, é muito...
e, eventualmente, até te oferecer um trecho que está melhor que o teu. E eu concordo inteiramente com você. A intenção segue sendo sua. A busca que está acontecendo ali, entendeu? Segue sendo sua. Você está pilotando a máquina. É isso. É o mesmo caso A máquina está te ajudando a ir mais longe. É o mesmo caso da pessoa que achava que você não saberia matemática porque você não está mais escrevendo os números com a própria mão. De preferência com a pena de ganso. Nos vemos na terça? Sim, senhor. Até terça-feira. No episódio passado do Ponto de Partida série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida série. Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.